Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo das relações trigonométricas fundamentais e na aula de hoje estudaremos a aplicação destas relações trigonométricas fundamentais através de exemplos. Então, vamos juntos. Atenção pessoal, como vocês lembram, nas semanas anteriores nós já havíamos estudado a relação trigonométrica fundamental 1, que relaciona seno e cosseno, e na última videoaula nós vimos as 4 outras relações trigonométricas fundamentais: tangente, cotangente, secante e cossecante, né? Estão aqui as fórmulas. Então vamos trabalhar um exemplo. Atenção. Dados seno de x igual a 5 sobre 13 e cosseno de x igual a 12 sobre 13, né? Determine Então, nós temos aqui o seno e o cosseno de um mesmo arco e vamos pedir inicialmente, aqui o chamado de questão 1, a tangente de x. Determine a tangente de x. Ok, pessoal? Nós temos o seno e o cosseno e queremos determinar a tangente. Muito bem, temos aqui a fórmula, né, pessoal? Quem vai ser a tangente de x? A tangente de x, como a gente bem sabe, é o seno dividido pelo cosseno, não é isso, pessoal? Então, a gente vem aqui, olha como é show de bola calcular a tangente, dados o seno e o cosseno. Bem, o seno de x vale 5 sobre 13. Então, aqui na parte de cima da fração, você coloca... Houve aqui uma falhazinha técnica, mas vamos continuar, pessoal. Atenção, a tangente vai ser 5 sobre 13, que é o seno dividido pelo cosseno, que é 12 sobre 13. Ó. Esse risco aqui é o risco principal, indicando a divisão entre as duas frações. Pessoal, vocês lembram que nós aprendemos como dividir frações, não é isso? A gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Como foi que nós aprendemos a resolver isso aqui? Nós aprendemos o seguinte, que a gente repete essa primeira fração, 5 sobre 13, e multiplica pelo inverso da segunda, inverte a segunda, o 13 sobe e o 12 desce. Se a gente fizer esse produto e simplificar, 5 vezes 13, 65, sim, 13 vezes 12 dá 156, dá para dividir tudo por 13, olha que legal aqui, ó, que vai ficar 65 por 13, 5, e 156 por 13 dá 12, fica 5 sobre 12. Mas tem um modo de fazer isso aqui muito mais rápido. Ó, pessoal, quando eu estou dividindo duas frações, se os denominadores forem iguais, atenção, só vale se os denominadores forem iguais. A gente pode cancelar, ó, faca nos denominadores, corta os denominadores. Isso vale quanto, pessoal? Vou repetir. Ao invés de fazer todo esse processo aqui, se tivermos diante da divisão de duas frações com denominadores iguais, a gente pode cortar os de baixo e ver o que sobrou. Na parte de cima sobrou 5 e na parte de baixo sobrou 12. Tá legal, pessoal? Então, a tangente de alfa, ou de x, nesse caso, a tangente do ângulo x, se o seno é 5 sobre 13 e o cosseno é 12 sobre 13, a tangente vale 5 sobre 12. Ok? Vamos continuar o exemplo? Atenção, ó. Aqui no mesmo exemplo, lembrando que o seno, só relembrando aqui, o seno é 5 sobre 13 e o cosseno é 12 sobre 13, que nos foi dado. Nós vamos pedir aqui no item 2 para calcularmos a cotangente. Atenção, seno de novo, pessoal, tá tendo uma falhinha aqui técnica, mas a gente vai. 5 sobre 13 e o cosseno é 12 sobre 13.
nós queremos calcular aqui no item 2 a cotangente de x. Quem será a cotangente, pessoal? Qual é a fórmula aqui da cotangente? Nós sabemos que a cotangente de x é o cosseno dividido pelo seno. Olha como é simples calcular a cotangente. Quando já temos o seno e o cosseno. A cotangente, você vai fazer o seguinte, atenção, ó. Cotangente de x, coloca aqui o risco principal. Na parte de cima o cosseno, que vale 12 sobre 13. E na parte de baixo o seno, que vale 5 sobre 13. Como foi que nós aprendemos a dividir essas frações aqui, pessoal? Quando os denominadores são iguais, basta fazer o quê? Ó? Cancelar os denominadores. Sobrou quem na parte de cima? 12. E na parte de baixo, 5. Pode deixar na forma de fração. Se a fração puder ser simplificada, você deve simplificar. Nesse caso, nós já temos uma fração irredutível. Portanto, a cotangente de x vale 12 sobre 5 ou 12 quintos. Ficou claro, pessoal? Então vamos lá, vamos aqui para o próximo. Considerando os mesmos valores, vamos pedir aqui como item 3, né? Como item 3, atenção, para calcularmos a secante, né? Vamos pedir aqui, ó, a secante de x. Quem será a secante de x, pessoal? Atenção, ó, secante de x. Nós sabemos, está aqui a formulinha, ó, para a gente relembrar, que a secante de x é 1 dividido pelo cosseno. Não confunda. A secante é 1 dividido pelo cosseno, pessoal. Então vai ficar como a nossa secante? Atenção, vai ficar 1, repete 1 aqui da fórmula. Lembrando que o nosso cosseno é 12 sobre 13. Então vai ficar 1 dividido por 12 sobre 13. Atenção, dividir 1 por uma fração, a gente multiplica o 1 pelo inverso da fração. Ora, como 1 é o elemento neutro da multiplicação, nós podemos aqui utilizar um truque para ser mais rápido. Como será esse truque? Ó? Toda vez que tivermos 1 sobre uma fração, a gente corta o 1. Agora, para cortar esse 1 tem que ter um motivo. E qual é o motivo? Ó? O motivo todo mundo já conhece. É que o de baixo sobe e o de cima desce. 13 sobe e 12 desce. Como é mesmo, professor? Novamente, ó, é 1 dividido pelo cosseno. Então, ficou 1 dividido por 12 sobre 13. Pela fração 12 13avos. Ora, 1 dividido por qualquer fração, nós podemos cancelar o 1 e inverter a fração. O 13 sobe e o 12 desce. Vocês me entenderam? Vamos tomar aqui um item 4, certo? Se pedirmos aqui no item 4 para calcularmos a cossecante de x. Como é que vai ficar, pessoal? Atenção, nós já temos aqui a fórmula da cossecante. Lembrem-se que a cossecante de x é 1 sobre o seno de x, tá certo? Substituindo aqui, nós teremos, ó, cossecante de x, 1 sobre. Lembrando quem é o seno de x nesse nosso exemplo? O seno vale 5 sobre 13, né, pessoal? Então, vai ficar 1 dividido por 5. Atenção, 1 dividido por 5 sobre 13. Como foi que nós aprendemos aqui a dividir esse 1 por uma fração? Cancela 1. E qual é o motivo para cancelar o 1? O de baixo sobe e o de cima desce. Fica 13 sobre 5. Então, está aqui uma aplicação das 4 relações trigonométricas fundamentais, dados o seno e o cosseno. Como nós vimos aqui, ó, se temos o seno e o cosseno, atenção, ó, se temos o seno e o cosseno, para calcular a tangente, nós vimos que divide o seno pelo cosseno, a cotangente, o cosseno pelo seno, a secante, 1 pelo cosseno, e a cossecante, 1 pelo seno. Espero que tenha ficado entendido, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula e traremos outras videoaulas com mais exemplos de aplicações das relações trigonométricas fundamentais. Ok, pessoal? Um abraço carinhoso a todos.